Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Os carros novos estão caros, vocês sabem, os carros usados estão caros, vocês sabem, mas o mercado de usados seminovos continua em alta. E agora, chegando no final de março, a gente tem uma ideia da venda dos carros usados e seminovos do primeiro trimestre do ano de 2021. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e falar sobre uma surpresa aí, mas eu vou explicar o porquê. Eu não vou entrar aqui de novo na história, por que o carro novo está caro, se vocês sabem, nós já falamos aqui, já fizemos vídeos, pandemia, dólar, produção baixa, falta de componentes agora, as produções parando, tudo aquilo que vocês já estão sabendo. O mercado de usados também está em alta, porque o pessoal não consegue comprar os carros novos porque estão caros, eles vão para os carros usados. Embora os carros usados também estejam subindo de preço, tudo vendido acima da tabela FIPE, inclusive a tabela FIPE vai ser atualizada, eu acredito logo, porque a tabela FIPE ela tem a ver com o preço de mercado, então se está todo mundo fazendo acima da FIPE, a FIPE consequentemente vai subir. Mas existem carros mais antigos um pouco, com 10 anos, 15 anos de uso, onde tu consegue comprar ali por 20, 30 mil reais, e aí é onde a grande maioria dos brasileiros compra. Chegando agora no final de março, a gente tem uma ideia muito boa da venda do primeiro trimestre do ano de 2021. Lembrando que, com relação a 2020, janeiro e fevereiro de 2020 foram meses normais. Março de 2020 é que começou a pandemia e começaram as vendas a ser aquela coisa maluca que você sabe, E abril é quando entrou de verdade, aí abril deu uma queda forte. Então a gente consegue analisar legal, porque janeiro e fevereiro de 2021 tá mais ou menos igual, e março nós começamos de novo com bandeira preta, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tudo fechando, então fica mais ou menos ali parelho, E o que a gente pode ver é que já subiu as vendas, do primeiro trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ou seja, o pessoal está comprando mais carros usados no começo de 2021. E aí nós temos aqui uma lista de carros mais comprados, e tem alguns carros que já são figurinhas carimbadas, muito fáceis de entender o porquê, mas tem uma surpresa. Não, uma surpresa porque assim, eu sei que vende bem, mas vendeu muito melhor, e eu vou explicar o porquê. Vamos começar com algumas figurinhas já então conhecidas do nosso mercado. O Chevrolet Onix sempre figura entre os 5 mais vendidos dos carros usados desde sempre, basicamente. É um carro... Agora foi atualizado, obviamente, mudou muito mais segurança, muito mais tecnologia, motor turbo, 6 airbags, aquela coisa que vocês já sabem, mas que também dá muito problema agora logo no lançamento. Porém, os Onix antigos, os Onix dali de primeira geração, ele é um carro simples realmente, ele é um carro que teve uma nota muito baixa no Latin NCAP no começo, depois ele melhorou, teve 3 estrelas, mas ele é um carro de manutenção barata, e é um carro que entrega aquilo que o povo está precisando hoje em dia. Ele entrega o ABS, ele entrega o airbag, ele entrega um multimídia que funciona razoavelmente bem, e ele entrega uma mecânica muito confiável, uma mecânica, como eu falei antes, barata de arrumar e que está muito tempo no mercado. Então, se tu comprar um Onix ou um Prisma, por exemplo, que é o Onix Sedan, tu vai levar para casa um carro que, quando estragar, vai ser muito barato de consertar. Então ele é muito utilizado por pessoas que têm um poder um pouco maior, de compra ali na faixa dos 30 mil, vamos dizer, porque tu consegue comprar tanto o motor 1.0 quanto o 1.4. Então, se tu quiser um carro um pouquinho mais forte, tu tem a versão 1.4, e ainda tu tem a versão com câmbio automático de 6 marchas, que é um bom câmbio. Então tu tem uma gama bem interessante desse veículo. E de novo, é um carro que tem uma manutenção muito barata e é um carro bonitinho, chama bastante atenção. Então, como ele foi durante muitos anos e continua sendo o mais vendido, também fica fácil de entender porque ele é muito procurado no mercado de usados e seminovos. Quem continua também figurando sempre entre os 5 mais vendidos é o Celta. O Celta ele veio antes do Onix, ele ficou depois do Corsa, antes do Onix, e o Celta ele é um Corsa mais simples. Quem comprou um Celta como o Felipe achando que estava comprando uma evolução do Corsa, na verdade não levou gato pro lebre, Na verdade o Celta é para ser um carro mais simples, mais barato, tudo muito mais simples do que o Corsa, e ele vendeu muito bem, porque realmente ele tem a mesma mecânica, a mesma confiança que a gente tem no Onix, só que no Onix tu encontra um carro melhor acabado, um carro maior, um carro
bem mais gostoso de andar, né? E no Celta tu fica realmente a um carro muito simples, a um carro que te entrega o básico do básico do básico, e na minha opinião não é um carro muito confortável, porém ele é um carro muito resistente. Tu vai comprar ele com 15, 20 anos de uso, por mais que tenha alguns problemas, eles são muito baratos de resolver, é um carro muito simples, né? Mas, de novo, o ser simples às vezes é bom por um lado e ruim por outro, mas ele sempre figura lá entre os mais vendidos. Quem não poderia faltar nessa lista é o Uno. Afinal, o Uno tá lá há 20, 30, sei lá quantos anos sendo vendidos aí no mercado brasileiro. O Uno Milha, aquele Uno, né, o Uno raiz, né? Mas ele entra aqui junto com o Uno novo, né, nessa soma aqui. Então são veículos de novo. Mesma coisa que o Celta, assim, basicamente, né? São carros muito simples, eu já tive 2 Unos, né, Mille, na verdade um 1.6R e um Mille mesmo, que era o Smart. E são carros que absurdamente simples e inclusive nada de segurança, assim como o Celta também nada de segurança, né? Mas é um carro que, cara, passa por tudo, é um carro que não é confortável, realmente ele não é, mas ele... Bom, vocês veem aí o Uno passando por lugares onde nem alguns 4x4 passam, né? Porque é um carro muito leve, então realmente é um carro muito guerreiro. E, de novo, barato de manutenção, então fica fácil dele estar sendo figurado. E tu vai comprar lá um Uno com 1990. Cara, ele vai ser barato de arrumar, vai ter peça, tu vai encontrar peça para ele, sabe? Essa é a grande vantagem desse carro. O que sempre me apavora é que existe um carro muito mais caro que todos esses, um carro muito mais premium, como o Felipe gosta de dizer, do que todos esses, que é o Corolla. E o Corolla também figura sempre entre os mais vendidos. Cara, é fácil de ele estar entre os 5 ou pelo menos os 8 mais vendidos no mercado de usados. Até porque também ele é vendido no Brasil há bastante tempo, né? Nos anos 90 ali veio importado e tal, mas a partir dos anos 2000 já foi fabricado aqui no Brasil. Então tu tem uma gama grande também, vamos dizer assim, 20 anos, né, de carro fabricado no Brasil, e tu consegue carros baratos, né, e com mais conforto, com mais equipamentos, né, com motor mais potente do que todos esses que eu tinha comentado antes. E o Corolla é figurinha carimbada por durar realmente, né, ele dura muito. Só que aí a gente tem que lembrar, né, que ele é antigo ainda e ele vai ser bem rodado, então a manutenção dele, por mais que não seja manutenção cara, porque a Toyota não tem manutenção cara, ele ainda é mais caro do que todos esses que eu tinha comentado antes, né? Então tem que cuidar, né? Ah, eu vou comprar um Corolla porque não estraga. Não, só um pouquinho, não é assim também. Se for muito antigo, ele vai estragar algumas coisas normais e aí ele é um pouco mais caro do que um Celta, com certeza, para consertar, né? Então tem que cuidar isso. O mais vendido, sempre, quase sempre, é o Gol. Mas assim, ano passado o Onix ficou durante muito tempo também como sendo o mais vendido no mercado de usados, mas agora nesse primeiro trimestre de 2021 aí, o Gol está figurando entre sempre como o mais vendido. E de novo, fácil de explicar também, né? Vendido lá desde os anos 80 no Brasil, tem muito carro para comprar, muitas gerações para serem compradas, e tu encontra de tudo que é preço, de tudo que é jeito, carro bom, carro ruim, e cara, pegou aquela fama de ser o carro guerreiro, e realmente ele é guerreiro, não acho que é tanto quanto o Uno, mas ele é realmente um carro guerreiro. Então tu vai comprar um Gol desses, tu sabe que mecânica é fácil, o pessoal gosta de dizer que tu chuta uma pedra, sai uma peça de Gol, né? Tu vai na padaria, tem peça de Gol, e realmente tem. Então é um carro que caiu nas graças brasileiras, é um carro que aqueles quadradinhos ainda rodam muito por aí, inclusive alguns quadradinhos GTI sendo vendidos a mais de 100 mil reais, né? Claro, aí são casos específicos, mas tem muita oferta de Gol, ele está sempre figurando entre, se não o mais vendido, entre os mais vendidos. Mas daí de onde vem a surpresa? A surpresa vem do Ford Ka. O Ka, ele vendeu bem no Brasil, ele está há bastante tempo sendo vendido no Brasil, essa última geração melhorou bastante, mudou, né? Ele era um carro pequenininho, 2 portas, né? Que vendeu ok, mas tinha pouco porta-malas, espaço interno pequeno, depois eles aumentaram ele, fizeram aquela segunda geração maior, com porta-malas bom, com espaço interno um pouco melhor, mas ainda 2 portas, que eu tive esse carro, o Felipe disse que eu não tive, mas eu tive esse carro. E depois lançaram a última geração, que está até hoje, que depois teve um facelift, né? E quer dizer, não está mais hoje, né? Porque foi parado de ser vendido, parado de ser fabricado. Mas o Ka, ele sempre foi bem no mercado de usados, ali ficando entre os 10 melhores, né? Ficando ali entre 7º, 8º lugar, né? Então ele vendia bem. Porém,
depois do anúncio que a Ford pararia de fabricar os carros aqui no Brasil, consequentemente K Sedan e EcoSport, né, além da Troller, claro, houve uma movimentação muito grande no mercado de usados, do pessoal ficando com medo de continuar com alguns Ford e começando a vender, botando para vender. E botaram para vender K Sedan e EcoSport. E aí o mercado começou, quem não tinha esse medo, esse receio, que na verdade é um receio que não precisa ter, nós já fizemos vídeos aqui no canal também explicando, né, que mesmo a Ford saindo do Brasil, eles ainda vão continuar tendo peças para esses veículos durante um certo tempo, né? Ainda tem se o carro está na garantia, eles ainda tem que continuar cobrindo a garantia. E outra, como o carro foi um carro bem vendido, né? Assim como o Sport também vendeu relativamente bem, existem peças paralelas de manutenção, né? Então tu não vai ficar totalmente sem peças. Mas já mostraram notícias de que a Ford estava sem peças para esses carros. Sim, mas a Ford nunca foi muito boa de peças, na verdade. Ela nunca forneceu muitas peças para a linha dela, né? Então o pessoal ia muito na linha de paralelos. E tem paralelos com qualidades excelentes, né? Então não é um medo que não precisa ter, na verdade, nesse começo, certo? E até porque tem outros carros aí que já estão fora de linha há muito tempo e o pessoal continua comprando. Mas teve toda essa debandada de muita gente com medo e tal, porque eu não quero mais ficar com o meu carro, porque não vai ter mais peça, e começou a colocar no mercado de usados. E outras pessoas começaram a achar uma boa oportunidade para adquirir o carro, né? E como o mercado estava muito maluco, na verdade, com preços altos, mas como os outros queriam se livrar do carro, vamos dizer assim, os preços desses carros estavam interessantes. Então muita gente foi lá e começou a comprar cá, porque o preço estava interessante, né? E eram carros até relativamente novos. E daí então teve um aumento bem grande da procura de Ford Ka no mercado de usados. E ele figurou ali, a soma do primeiro trimestre, ele figurou entre os 5 mais vendidos dos carros usados, né? No primeiro mês não, porque no primeiro mês ainda recém a Ford tinha anunciado a saída, então ainda estava com uma venda normal, ele ficou ali em 7º lugar, mas os outros 2 meses, né, fevereiro e março, ele figurou entre os 5 mais vendidos, né, exatamente por causa disso. Então, enquanto tem gente que ficou com medo de continuar com o carro, teve gente que achou uma ótima oportunidade de comprar com preços interessantes e está lá com o seu Ford Ka ou até o Ka Sedan bem novinho e sem medo, né, ou pelo menos com menos medo de ter esse tipo de carro. E realmente sim, pessoal, eu falo para vocês que não precisa ter medo, né, porque vai continuar tendo peças, como eu falei antes. Eu inclusive tenho um carro 2013 que já saiu de linha desde 2016, e eu estou tranquilo ainda com o meu carro. Eu sei que tem peças paralelas de boa qualidade, né? Claro, algumas peças são mais chatas de encontrar, algumas peças só na concessionária, mas são algumas, isso é raro. Até carro novo, às vezes é difícil de ter peça, né? Esses dias aí eu estava falando com um conhecido, tem um Hyundai Creta, que ele está há quase 60 dias esperando uma peça. Então é um carro novo, é um carro zero, um carro que está sendo fabricado ainda, e fabricado no Brasil, e mesmo assim está esperando peça. Então, acontece isso em todos os carros. Mas é interessante essa surpresa aí, né? Mas que tem uma bela de uma explicação. E os outros veículos aí vocês já sabem que são as figurinhas carimbadas. E vocês, o que vocês estão comprando de carro? Vocês estão comprando carro? Nessa pandemia tá difícil, né? Tem muita gente segurando dinheiro. Comentem aqui e falem para nós o que vocês estão achando de tudo isso, o que vocês estão achando desse Ford Ka. Vocês comprariam um Ford Ka? Isso é o mais importante para a gente saber aqui. Pessoal, valeu, até o próximo vídeo aqui falando um pouco sobre o mercado automotivo. Abraço! Nossa, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.